Restos de petróleo empurrados pelas ondas para a costa ameaçam as praias mais espetaculares do Nordeste do Brasil. Já foram recolhidas cerca de mais de 100 toneladas do óleo pelas autoridades em mais de 130 praias nos 9 estados. Desde o primeiro sinal de desastre no início de setembro. A origem do óleo é um mistério, que no momento só se sabe que não foi produzido no Brasil. Assim que foi constatado pela Petrobras depois de uma análise, que vem ajudando a Polícia Federal nas investigações criminosas, enquanto a Marinha se preocupa com a origem do óleo. Uma série de hipóteses foi levantada por especialistas e ativistas, como limpeza ilegal de navios, naufrágio, vazamento acidental e ação criminosa. Victoria Telhado para Pinheiro Notícias. A CBF divulgou hoje o calendário do futebol masculino 2020 e com mudanças. Uma das principais reivindicações do clube foi atendida. Durante a realização dos amistosos da seleção, o Campeonato Brasileiro será paralisado. Outra mudança ocorreu nos campeonatos estaduais. Serão disponibilizadas no máximo 16 datas. Entre 2017 e 2019, foram disponibilizadas até 19 datas. Mas um assunto causou polêmica. Durante a realização da Copa América, que ocorrerá de 12 de junho a 12 de julho na Argentina e na Colômbia, o Campeonato Brasileiro seguirá normalmente. A temporada irá de 22 de janeiro a 6 de julho. Por fim, a CBF anunciou a criação da Supercopa do Brasil, reunindo os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil no dia 19 de janeiro, em local a ser anunciado. Carlos Gomes para o Pinheiro Conexão. A Faculdade Pinheiro Guimarães recebeu uma visita ilustre. Ana Paula Santos, repórter da Rede Globo. A jornalista deu uma palestra contando os desafios do mercado nos dias atuais, como começou a sua carreira no programa Profissão Repórter e a sua atuação nos jornais Bom Dia Rio e RJ Primeira Edição. Essa atividade faz parte de um projeto da Pinheiro para agregar conhecimento aos alunos, buscando mostrar a realidade do mercado de trabalho e provocar o contato direto com os alunos, com os profissionais atuantes do mercado jornalístico. Para saber mais, é só entrar em contato com o número 2205-1323 ou acessar o site www.pinheiroguimarães.edu.br. Do Rio de Janeiro, João Paulo Gonçalves para o Pinheiro Notícias. Pela primeira vez, desde 1981, o charme da mulher iraniana está de volta ao futebol. Cerca de 3.500 torcedoras estiveram presentes ontem na capital Teherã para acompanhar a vitória da seleção sobre o Camboja, por 3-0, em partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O resultado torna-se até irrelevante pelo contexto político. O Irã é um país de política segregacionista em relação às mulheres e elas ficaram muito tempo afastadas do estádio. No entanto, apesar do marco, mudanças ainda precisam ocorrer. Elas ficaram isoladas, distantes dos demais torcedores e com grades de metal separando-as dos demais. Para Mariam Shuraei, irmã do capitão da seleção, não foi cumprido o que foi prometido, pois as iranianas ainda se sentiram segregadas e afastadas dos demais torcedores presentes na capital. Agora, resta ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, e às demais entidades de direitos humanos garantirem a mudança política no país, pois elas merecem isso e muito mais. Eu sou Luiz César Pereira, para o Conexão Pinheiro. Estamos aqui na frente do Museu da República, este importante monumento que o Brasil possui, que foi construído entre 1858 e 1867 pelo fazendeiro de café Antônio Clemente, o Barão de Nova Friburgo, e adquirido pelo governo federal na gestão do então presidente Prudente de Moraes e sendo sede de nosso governo até 1960, quando se mudou para Brasília. O Palácio da República é um importante espaço cultural de entretenimento, abrigando auditórios, espaço multimídia, cinema, cafeteria, jardim, espaço infantil
além de ter importantes exposições, entre elas a conexão lá dentro e lá fora, que propõe ao público visitante um estímulo para novos olhares e percepções para a conexão entre o fora e o dentro do museu, entre a rua, o jardim e o palácio. Esta exposição acontece agora neste final de semana. Eu sou João Marcelo Rocha para o Conexão Pinheiro. A agenda cultural de hoje traz para você uma dica de teatro. É o musical A Cor Púrpura, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. O musical é baseado no premiado livro da escritora e jornalista Alice Walker e no inesquecível filme de Steven Spielberg de 1985. Ganha uma releitura na montagem brasileira de Arthur Chechel, dirigido por Tadeu Aguiar. O espetáculo retrata a realidade da segregação racial no início do século XX, mostrando a atualidade dessas questões. A Cor Púrpura é uma saga familiar, inspiradora, que conta a história de uma mulher que, através do amor, encontra força para triunfar sobre a adversidade e descobrir sua voz no mundo. Por trás da história de Célie, a personagem principal, há uma crítica à relação entre homens e mulheres, ao poder dado ao homem em uma sociedade que ainda luta por igualdade entre gêneros, etnias e classe social. O espetáculo está em cartaz de sexta a domingo na Grande Sala, na Cidade das Artes, e vai até o dia 3 de novembro. Eu sou Adriano Cornélio para o Conexão Pinheiro. Um óleo denso, escuro e pegajoso vem afetando o litoral nordestino. Já são 138 praias afetadas em 62 cidades diferentes. A situação vem acontecendo desde setembro deste ano, quando manchas de petróleo começaram a surgir pela costa litorânea. Segundo o IBAMA, o acidente ambiental já pode ser considerado, em termos de expansão, um dos maiores da história brasileira. O governo já recolheu 133 toneladas deste óleo do mar e vem analisando os resíduos para tentar identificar os responsáveis pelo incidente. Gabriel Orion para a Conexão Pinheiro. A cidade do Rio de Janeiro fica entre o mar e a montanha, o que ocasiona muita chuva. É nessa época que a população percebe o quanto se investe pouco em infraestrutura de drenagem no município. O prefeito Marcelo Crivella alega que faltam recursos e afirma ainda que dos 160 bilhões de reais que a cidade arrecada de impostos, apenas 5 permanecem aqui. Zona Norte, Zona Oeste e Zona Sul são muito afetadas quando as chuvas ultrapassam os 35 milímetros. O volume de precipitação que dispara as sirenes está estabelecido em 45 milímetros de chuva. E aqui no Catete, na esquina das ruas do Catete com Silveira Martins, esses efeitos são mais sentidos. Ônibus parando, carros sobre as calçadas e pedestres utilizando as grades do Palácio do Catete para seguir até a praia, onde podem embarcar em alguma condução para poder ir para casa. Alexandre Oliveira para a Conexão Pinheiro. Uma nova lei foi aprovada pela Alerj que obriga o uso do capacete para pilotar os patinetes elétricos. Ele proíbe a circulação em calçadas e somente pode em ciclovias com velocidade máxima a 20 km. Os patinetes elétricos que viraram febre no Rio de Janeiro são vistos como uma opção mais prática de deslocamento entre a civilização urbana. Eu sou Thaís Flores para o Conexão Pinheiro. Cláudia Maria de Oliveira registrou queixa contra seu ex-marido na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher no dia 28 de maio de 2010. Ela relatou aos policiais ter sido agredida e ameaçada de morte em seu salão de cabeleireiro, depois de ter negado dar dinheiro para ele usar droga. Baseado nas informações de Cláudia, os investigadores solicitaram procedimento criminal, solicitando medida protetiva contra o autor das agressões. Marcos está proibido de manter contato com a vítima e as testemunhas.
Ademir do Espírito Santo para o Conexão Pinheiro. Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Goiás pelo placar de 3-1 no estádio Newton Santos, se afastando da zona de rebaixamento e quebrando um jejum de 5 jogos sem vitória. Em Minas Gerais, Cruzeiro e Fluminense empataram pelo placar de 0-0. A Raposa segue na zona de rebaixamento e o jogo foi marcado pela anulação de um gol através do árbitro de vídeo. No Rio de Janeiro, o Flamengo vai receber o Atlético Mineiro às 8 horas da noite no Maracanã. E o jogo, as equipes terão desfalques. O Flamengo sem Rodrigo Caio e Gabriel Barbosa servindo a seleção brasileira, Felipe Luiz e Arrascaeta com lesões. O Vasco da Gama enfrentará o Avaí no estádio Ressacado, em Santa Catarina. A equipe do Rio de Janeiro precisa vencer para sair da zona de rebaixamento, enquanto a equipe catarinense precisa urgente da vitória para sair da vice-lanterna do campeonato. Do Rio de Janeiro, Rodolfo Teixeira para o Conexão Pinheiro. Terminou em tumulto uma manifestação de taxistas que aconteceu próximo à Câmara de Vereadores do Estado do Rio de Janeiro no início da noite desta quinta-feira. Os taxistas tentavam a aprovação de um projeto que regulamentasse o uso de transporte por aplicativo como o Uber. Algumas exigências do projeto são o uso exclusivo de placa vermelha e emplacamento no Rio de Janeiro, a proibição do embarque de passageiros e desembarque em áreas públicas, como museus, shoppings, aeroportos e shows, e até a proibição de carros do estilo hatch. A votação, no entanto, não ocorreu porque não havia o número mínimo de vereadores na casa. O assunto deve voltar à pauta na próxima terça-feira, dia 15. Do Rio de Janeiro, Murilo Salles para o Conexão Pinheiro. Cerca de 45 milhões de brasileiros não possuem conta bancária, revela a pesquisa do Instituto Locomotiva. Isso significa que 1 em cada 3 pessoas acima dos 16 anos é desbancarizada. Esse grupo movimenta aproximadamente 817 bilhões na economia anualmente. Para Renato Meirelles, presidente da Locomotiva, 2 motivos principais explicam o fenômeno: a desconfiança em relação aos bancos e a preferência pelo dinheiro vivo. Além disso, há uma sensação de que usar o dinheiro em espécie é mais vantajoso, porque há mais chance de conseguir um desconto no mercadinho do bairro, por exemplo, ou que dá para administrar a vida financeira de maneira mais fácil. Os dados indicam que a maior parte dos desbancarizados é composta por mulheres, 59%, negros, 69%, pessoas que pertencem às classes C, D e E, 86%. E que vive no Nordeste do país, 39%. Ainda dentre os 45 milhões de desbancarizados, 58% não frequentaram uma escola ou estudaram até o ensino fundamental. Do Rio de Janeiro, Carlos Vinícius para o Conexão Pinheiro. Moradora do Catete, Patrícia Félix de Lima Pêndula foi eleita no Conselho Tutelar da Zona Sul, correspondente Zona 2, com o maior número de votos da história do Estado para um candidato, 4.639 votos. Patrícia acumulou sozinha 70% mais votos que todos os conselheiros eleitos em 2015, na mesma votação. Ela considera como desafio dar visibilidade ao trabalho ainda pouco conhecido pela sociedade e lidar com as divergentes opiniões. Do Rio de Janeiro, Bárbara Campelo para a Conexão Pinheiro. A liminar responde a uma ação do Ministério Público que enxergou discriminação e prejuízo aos cofres públicos da portaria. O Ministério da Cidadania havia suspendido o edital diante de críticas do presidente Jair Bolsonaro devido à presença de séries com temáticas LGBTs em projetos pré-selecionados. Lembrando que a Ancine já foi pauta de outros comentários do presidente, que chegou a usar o filme Bruna Sufistinha como texto de filmes que não teria fomento financeiro. Nesta segunda-feira, um grupo de artistas fez um protesto no centro do Rio contra o cancelamento de produções culturais patrocinadas por estatais. Eu sou Bruna Soares, do Rio de Janeiro, para o Conexão Pinheiro. O Rock in Rio recomeçou na quinta-feira, 3 de outubro, para o segundo fim de semana do festival, com destaque para música pop e ritmos brasileiros. O dia também abraçou o rock e o hip hop.
O público da Cidade do Rock dançou ao som de sucessos de Nile Rodgers e se encantou com os ritmos do Parapop, liderados por Fafá de Belém e Gabi Amarantos. Na sexta-feira, os fãs de rock pesado curtiram muito ao som de bandas clássicas do metal como Iron Maiden, Scorpions e Halloween. Cerca de 90 mil pessoas estiveram na sexta-feira, público recorde dessa edição de 2019. O sábado, 5 de outubro, foi noite de estreia para a cantora Anitta e a americana Pink, assim como a dupla Ana Vitória, em parceria com o cantor Saulo, no palco Sansas. Domingo marcou o fim da edição 2019 do festival, com destaque para o rock internacional, de bandas como Muse, Imagine Dragons e Nickelback. Cerca de 95 mil pessoas estiveram na Cidade do Rock no encerramento do festival, que já tem o DJ Alok confirmado para a edição de 2021. Beatriz Brito, para Conexão Pinheiro. O festival acontece no domingo, dia 13 de outubro, no Vivo Rio. E mesmo sendo para o público infanto-juvenil, ele promete diversão para todas as idades. Isso porque, enquanto as crianças curtem as oficinas, que vai ter robótica, fotomontagem, literatura infantil, os adultos vão poder aproveitar o espaço Big Mais, que é só para eles. O festival abre às 10 horas da manhã as portas, mas os shows no palco Kids, eles começam às 11 horas com ilusionismo e coral Palavra Cantada. Já às 18 horas vai ter show no palco Tim, com Thalita Rebouças comandando. Os ingressos são vendidos online pelo site do Vivo Rio e lá vocês também podem encontrar a programação completa do evento. Claudine Varela, para o Conexão Pinheiro.